Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé para estarmos cultuando o Deus Todo-Poderoso, Criador, sustentador de todas as coisas, santo, verdadeiro, eterno e glorioso. É muito bom estarmos aqui para nos ofertarmos a Deus como uma oferta de amor. Deus, pois, possa nos dar a cada dia mais o desejo, a vontade e a ação de amá-lo cada vez mais. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi eu nascer. Compra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi eu nascer. Compra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. É muito bom estar com Deus, porque Ele é tremendo. A grandeza dele é indizível, como também indizível é o seu amor. E tem a oferta dele de amor a nós, que é o seu filho, e é o nome que é acima de todo nome. E a poesia deste louvor oferecido a ele, o Salvador do mundo, é de que o nome dele, ele transforma
a nossa tristeza em alegria, o nosso coração triste em um coração alegre. Ele nos dá sentido à vida. Ele nos faz viver a verdadeira vida, a vida abundante nele, para que na nossa existência não apenas seja mais um a existir, mas que seja um a existir para o louvor da glória dele. Jesus, teu doce nome. Podemos ouvir e sentir o seu amor, Jesus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Oh, maravilha de Deus! Coisa grandiosa é ouvir a voz de Jesus. E mais especial ainda é ouvi-lo chamando o nosso nome. Louvado seja o santo nome de Jesus. Faz parte do nosso viver. O Santo Espírito de Deus que soprou e encheu-nos do seu poder. Meu respirar.
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. Eu perdido estou sem ti, Jesus. Pode deixar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti, Jesus. Eu perdido estou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Perdido
estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amados de Jesus Cristo, desde a infância, querendo ser melhor do que sempre fui, ouvindo, lendo, meditando, colocando em prática, exercendo os dons, servindo a Deus com um único propósito, de ter a nossa vida santificada pelo Senhor. Na palavra de Deus está escrito: como é santo aquele que vos chamou, assim sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, amados de Jesus Cristo, a santidade é o veículo que nos leva a ver a face de Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então esse desejo está no meu coração há 65 anos. E eu continuo querendo a mesma coisa. Eu quero ser santo. Tudo bem? Alvo mais que a neve quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou viver em todo o tempo, pois sou teu templo. Renuncio tudo que é impuro, renuncio a minha carne, renuncio o mundo e os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Alvo mais que a neve quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou viver em todo o tempo, pois sou teu membro. Renuncio tudo que é impuro, renuncio a minha carne, renuncio o mundo e os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser
santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és. Como santo és, Senhor. Trono de glória, ouvir a nossa voz, receber o nosso louvor, está cada dia nos enchendo da tua graça, Senhor, nos livrando das coisas, Senhor, da glória que não se agrada a ti. Dá-nos cada dia a tua paz, meu Senhor, no nosso coração. Alguém que entrou aqui nesta noite, Senhor, que não te conhece, fala no coração dessa pessoa, Senhor, tenha misericórdia. Salva almas neste lugar, Pai querido. Sou grata a ti, Senhor, por mais um ano de aniversário da MCM. Aqui estamos, Senhor, para louvar e glorificar o teu nome. E que o Senhor dos altos céus, do trono da tua glória, receba o nosso louvor, Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Na continuação desse culto, Senhor, que nós possamos sentir a tua presença, Pai querido. Que nós possamos estar, Senhor, ligados a ti, Pai querido, honrando e glorificando o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por esse dia que passou, por essa noite e pelo dia de amanhã, se for a tua vontade que vejamos, meu Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. A paz, irmãos. Quero agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez falando da nosso aniversário. Hoje esse culto é para o aniversário de 21 anos da MCM. E quero estar agradecendo por estar aqui, fazer parte junto com meus irmãos. O nosso versículo é João 9:4. Irmão Alex. O irmão Alex colocou, gostaria que os irmãos lessem comigo este versículo. Vamos lá? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João 9:4. Gostaria de estar falando das nossas cores, que é lilás e branco, tá? Nós temos um brochinho aqui branco. Lilás simboliza humildade e branco pureza. Eu vou dar um breve testemunho, tá? Não vou ser muito longo não. Aqui hoje, apesar que é meia-noite, né, pastor? Ainda dá tempo, né? Para mim, estar falando da MCM é uma honra, porque cheguei à igreja em 2008 para 2009. 2009 foi o nosso batismo, né? Meu, do Marco, do Vanildo, na época do Augusto. E participar da MCM é muito gratificante, sabe por quê, minhas irmãs? Às vezes eu não quero vir, estou cansada, mas quando eu chego aqui,
eu vejo as irmãs falando, nós oramos uma pelas outras, eu saio daqui mais forte. Então, é muito gratificante participar da MCM, porque assim, a irmã Ludmila, quando está à frente, quando não pode, mesmo cansada, doente, ela está aqui. Raramente ela pede para alguma outra irmã tá vindo à frente, mas sempre a irmã Ludmila está à frente. Então eu queria fazer um convite para as minhas irmãs queridas, aquelas que ainda não participam, que participem conosco. Todas as sextas-feiras, não sei se ainda vai continuar nas sextas, se vai mudar, todas as sextas-feiras, 8 horas da noite. Mesmo que eu sei que estando cansada, os seus afazeres de casa, porque às vezes fala assim, mas eu trabalho fora, mas mesmo aquela que está em casa, eu sei que é cansativo o trabalho de casa, trabalha fora, trabalha em casa, tem seus afazeres, mas é muito bom estar aqui com as minhas irmãs, porque aqui nós falamos principalmente a palavra de Deus. Então, está feito o convite para as minhas irmãs que ainda não participam da MCM. Venha participar conosco, é muito gratificante. Tá? Nessa hora eu gostaria de estar chamando as minhas queridas irmãs para a gente estar vindo à frente, estar louvando. Todas as irmãs que vão estar louvando ao Senhor nessa hora. Louvado seja Deus, porque nós estamos na casa do Senhor. Muito bom estarmos aqui, porque em outros lugares
a Ele ministramos o louvor, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, mostramos todo nosso ser a Ti. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, mostramos todo nosso ser a Ti. Mostramos todo nosso ser a Ti. Em Seu amor, em Sua graça, em Seu poder que me transformou, resgatou-me do pecado e da dor. Quão grande é o amor do querido Pai. Grande é o amor do querido Pai. Grande é o amor do querido Pai. Não dá pra esquecer Seu perdão. Não dá pra esquecer o que fez por mim. Ele é poder, Ele é a paz, Ele satisfaz o meu coração. Em Seu amor, em Sua graça, em Seu poder que me transformou, resgatou-me do pecado e da dor. Quão grande é o amor do querido Pai. Grande é o amor do querido Pai. Grande é o amor. Grande é o amor. Grande é o amor do querido Pai.
Nesta hora eu vou estar orando pela vida da irmã Ludmila. Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, por estar aqui orando pela tua serva, Pai querido. Pai, continua derramando graça, derramando saúde, derramando força sobre a vida da tua serva, Senhor Deus, porque ela é nosso espelho, Pai querido. Que nós possamos, Senhor, como ela mesma fala, não espelhar por olhar por mim, mas seguir em frente o caminho do Senhor e a tua palavra, Senhor. Pai, continue derramando misericórdia, amor, dando sabedoria a ela, Senhor Deus, dando força, Senhor Deus. E saia da boca dela o que o Senhor quer que nós possamos ouvir, Senhor. Que nós possamos, Senhor, sair diferente do que entramos, Senhor Deus. É essa oração que eu faço, Pai querido, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de estar chamando a irmã Josineide para estar trazendo uma lembrança para a irmã. Irmã Ludmila, é um prazer ter a senhora lá à frente na nossa MCM. E falar da irmã Ludmila não é fácil. Então, só tenho para dizer para a senhora, muito obrigado por esse ano. E receba essa pequena lembrancinha em nome da MCM. Graça e paz, meus irmãos. É uma grande oportunidade de estarmos na casa do Senhor. A esse Deus todo louvor, toda honra. E é muito bom estar na casa do Senhor, principalmente comemorando mais um ano de aniversário das mulheres cristãs em missão ou em ação, o que seja, são 21 anos, é bem mais. Mas quando foi organizada, fazem 21 anos. E antes de eu deixar a mensagem dessa noite, eu vou ser breve. Carta em homenagem para a MCA da Igreja Batista em Parque dos Camargos. Quem são elas? Quando aqui chegamos, em 13 de agosto de 1998, só existia um ideal, fazer uma igreja. Para a maioria da igreja-mãe, uma iniciativa ousada, mas para nós, certeza de que Deus agiria em nós e através de nós. Cheios de fé, determinação e coragem, começamos esse trabalho às 17 horas, tarde de domingo, banda de música, coral, equipe de louvor, departamento de evangelismo e demais departamentos da igreja. Salãozinho lotado. O Renata, agora viria um embrião a ser gerado. Estava começando uma nova igreja. Terça-feira no culto de oração, nossa realidade. Não mais do que 5 pessoas. E elas já eram a maioria. 3 irmãs. Apenas 3 senhoras ajudavam em tudo. Culto, evangelização, limpeza, ornamentação, lanche para a criançada que chegava de maneira tímida até que o número começasse a crescer no final do ano. Elas já eram 12 e nós, homens, apenas 5. Já éramos 17, fora umas 25 crianças que nos acompanhavam em todas as programações. O local ficava apertado. Mudamos para a Rua Laura e em espaço maior, tendo já uma garagem, local para culto. Elas começavam no mês de setembro de 1999 e se reuniram nas tardes de domingo com o propósito de formar uma organização. A maioria eram de mulheres que nunca tiveram contato com departamentos em igreja, por serem novas convertidas, fruto do trabalho. Ludmila dedicava-se em organizar o departamento infantil e agora departamento feminino, buscando entre elas alguma que pudesse ser treinada para a direção das mesmas, e de sócias que também fossem ensinadas a lecionar para as nossas crianças
que a cada ano crescia muito mais. As nossas EBFs nunca tiveram menos que 150 crianças, e elas nunca deixaram de enfrentar desafios que assumíamos sempre prontas, sempre à disposição, podíamos contar em qualquer situação. Com quem? Com as irmãs. Um novo problema começava a nos afligir. Salão apertado novamente. O que faríamos? Para onde iríamos agora? Qual a solução? Orar. E lá estão elas novamente, sempre prontas a nos ajudar e nas nossas orações. Agradecendo a Deus pelas bênçãos que viriam, veio a bênção do terreno. E com o terreno um salão, e com o salão uma casa, e sobrado. Deus não só nos ouvira, mas respondera positivamente e de forma maior e melhor do que imaginávamos. Oração de novo. Construção, lá estão elas a trabalhar na cantina, nos bazares. Antes nós fazíamos cantinas e bazares. Sempre auxiliando para que não só houvesse crescimento na igreja, mas que também crescesse como organização e como igreja. Cursos dentro da denominação foram buscados, e elas, as irmãs, sempre juntas para aprender. No dia 27 de setembro de 2003, estava sendo organizada com a presença marcante da Primeira Igreja Batista de Barueri, Igreja Mãe e demais igrejas da associação, visitantes e autoridades, a 7ª Igreja Batista em Barueri. Igreja Batista em Parque dos Camargos. Quem fazia parte da maioria? Elas, as irmãs. Nunca deixaram de trabalhar, nunca desanimaram, não trouxeram nenhuma dificuldade, nunca. O lema sempre foi prontidão. O departamento que mais tempo existe e que até aqui nunca falhou, as nossas expectativas foi o das irmãs. Hoje nos surpreende não só pelo número e nem pelo serviço que presta a Deus e à igreja, mas pela maioria que são. Como nós sentimos honrados por tê-las conosco, somando com a igreja e ao ministério, trabalhadoras, valorosas, companheiras de oração, servas dedicadas do bem, mestras no executar, destemidas, entusiastas e sempre prontas. Sabe quem são elas? São as mulheres cristãs em ação. Agora, mulheres cristãs em missão. Obrigado por nos ensinarem, por nos ajudarem e por nos mostrar através dos vossos atos a ação do serviço cristão. Deus as abençoe. Com reconhecimento e louvor, Pastor Sérgio de Oliveira Salvati. Uma salva de palmas para as minhas irmãs em Cristo. Louvado seja vocês, irmãs valorosas, destemidas, trabalhadoras. Eu louvo a Deus pela existência das irmãs, de todos, mas aqui foi intitulado Quem são elas? São as minhas irmãs em Cristo, mulheres cristãs em ação, ou mulheres em ação em cristã, o que seja. São mulheres trabalhadoras. E agora eu vou deixar a mensagem. Com certeza eu vou ser breve. Não vou demorar. Procuro não passar da meia-noite. Tá bom? Fiquem descansados. Eu não passo da meia-noite. Mas eu tenho algo para dizer para vocês, mediante o versículo, o irmão Alex vai colocar para mim. João 15:5. Vamos ler comigo, igreja? Vamos lá? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Onde está isso?
João 15, 5. Senhor Deus, ó Pai querido, obrigado, Pai eterno, por estar mais uma vez na tua casa, juntamente com os meus irmãos. Obrigado, Pai Santo, por mais um ano de aniversário, por lutas, por lágrimas, mas por vitórias também. E nós temos o Senhor no nosso coração. Obrigado, Papai do céu, porque o Senhor Deus tem aplanado os nossos caminhos. Enfrentamos dificuldades, mas o próprio Jesus deixa na sua palavra: em mim tenhais paz. No mundo passeis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E com certeza, Senhor Deus, mesmo nós enfrentamos tribulações, aflições, mas nós temos o Senhor do nosso lado, porque o Senhor Deus é o nosso amigo. Jesus é o meu amigo. Obrigado, Senhor Deus, por tudo isso. Obrigado pelas minhas irmãs em Cristo, pelos meus irmãos que estão aqui, por todos que aqueles direto e indiretamente têm orado, têm apoiado esse trabalho. Obrigado pelo meu pastor Sérgio Salvado. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, Pai querido. E ainda, Pai, eu quero te suplicar pelos meus pecados. Sonda, meu Deus, e tu que conheces o meu coração, tire de mim tudo aquilo que eu tenho pecado contra o Senhor e sempre me conduz nos teus santos e retos caminhos. Mas eu tenho certeza de algo, Pai. O sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, tem poder para me perdoar, me purificar de todos os meus pecados. E dos meus pecados o Senhor não se lembra mais. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus joga nas profundezas do mar. Obrigado, Pai eterno, por isso. Obrigado, Senhor Deus, pela certeza que eu tenho. Quando um dia o Senhor Deus me chamar, eu vou morar com o Senhor no céu e eternamente. E eu espero que todos que estejam aqui nesta noite tenham essa mesma certeza, Pai. Obrigado por tudo. Essa é a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém. Diante de João 15, 5, nós não podemos fazer nada sem Deus. Eu quero deixar dependência total de Cristo. Eu vou deixar nessa noite, eu vou estar falando nessa noite sobre Provérbios 14, 1. O irmão pode colocar para mim? Vamos ler comigo? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Então é Provérbios 14, 1. Por que me veio esse texto na minha mente? Porque quando eu não tinha Jesus, quando eu não conhecia Jesus, tinha uma pessoinha muito especial que já não está entre nós, mas que está na glória. E ela, eu sem entender, não tinha Jesus, não entendia nada, e Deus não leva em conta aquilo que nós não conhecemos, e eu não conhecia. Mas a minha sogra, Dona Isabel, falava assim para mim: Ludmila, com muito amor, muito carinho, Ludmila, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola derruba com as suas próprias mãos. Aí eu pensava assim, mas essa minha... Até você falava assim, velha, está querendo dizer para mim, eu sou transparente naquilo que eu falo. Você que vai para as mídias, mas sabe, com todo respeito. O que ela quer dizer para mim? Aí alguma situação, de novo, ela falava: Mila, com muito carinho, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola derruba com as suas próprias mãos. Aí eu não entendia, mas depois, louvado seja Deus, que eu fui entender. Porque ela estava querendo dizer o quê? Que eu precisava ter um encontro verdadeiro com Jesus, Jesus fazer parte da minha vida, eu convidar Jesus para morar no meu coração, para que a minha vida melhorar, para que a minha família melhorar e para que meu lar melhorar. Era isso que ele queria dizer. Por quê? Que aquela que é insensata, que é tola, vamos falar a verdade, aquela que não tem Jesus no coração, ela vai fazer do seu lar totalmente diferente. Não aquelas que têm Jesus. Como eu entendo que todas as irmãs que estão aqui, que o culto é dirigido para as irmãs, para todos e para as mídias depois que vão ver, eu tenho certeza que todas as minhas irmãs em Cristo não são insensatas e não são tolas. São o quê?
são mulheres sábias. Por quê? Entendo que todas têm Jesus no coração. E aí, pensando sobre isso, né, sobre a sabedoria, eu pesquisei um pouco o que vem a ser a sabedoria. Sabedoria é a busca pelo temor de Deus e a aplicação da sua vontade na vida diária. Então, aquela mulher que é sábia, ela vai buscar conhecimento na palavra de Deus. Ela vai buscar o quê? O temor de Deus. Não é ter medo de Deus, é ter o quê? Confiança em Deus, reverência em Deus, entender que é um Deus que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para nos resgatar do pecado, das trevas, para nos levar para a maravilhosa luz. Então, isso que é sabedoria, é buscar a Deus. E onde nós buscamos a Deus? Na fonte. E aonde é a fonte? É a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, nós, mulheres, nesse ano aí, 21 anos, não se esqueça, você precisa, nós precisamos, eu também estou dentro disso. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. Nós precisamos buscar o temor do Senhor. Pensando nisso, lá no livro de Tiago, olha o que fala. A Bíblia que vai estar falando. Eu estou aqui só como um canal que estou levando a preciosa semente, a água. Tiago, irmão Alex, 1:5. Vamos ver? Tiago. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Então, se você precisa de sabedoria, e o livro de Provérbios fala sobre sabedoria. E teve um rei Salomão, que suplicou a Deus sabedoria para conduzir o povo de Israel. Quando ele deixou a sabedoria de Deus, ele saiu dos caminhos do Senhor, e aí nós não vamos entrar nessas questões, mas ele tinha 12 tribos, as tribos de Israel. Aí foi dividida em 10 tribos e 2 tribos. Por quê? Saiu dos caminhos do Senhor. Um propósito. Que nós não saiamos do caminho do Senhor. Quando às vezes você quer sair do caminho, pede sabedoria a Deus. Senhor Deus, me ajuda nisso. Eu preciso da sabedoria vinda de ti. E é o contrário da sabedoria. E isso é a sabedoria que vem do alto. Tiago 3,17, por gentileza, irmão Alex. Tiago 3,17, olha o que fala. A sabedoria, porém, lá do alto, que vem de Deus, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então é algo que é natural, porque você está conectado com Deus. Lembra em João 15:5? Se eu estiver com Deus ou com Jesus, e eu com Ele e Ele comigo, nós vamos pedir sabedoria, e essa sabedoria vem do alto. Em qualquer situação que você precise. Principalmente, nós que somos mulheres que zelamos pelo nosso lar, zelamos pelo nosso marido, zelamos, cuidamos pelos nossos filhos. Então, e zelamos também pelo trabalho da igreja. Então, nós precisamos pedir sabedoria que vem do alto. É diferente da sabedoria que não vem do alto. Tiago 3,15. Vamos ver? Tiago 3,15. A sabedoria que não vem do alto, essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Aí eu fui pesquisar isso, animal e demoníaca. Essa sabedoria foca apenas nas coisas deste mundo, nos prazeres, nas concupiscências da carne. Então isso não vem de Deus. Isso vem dos homens. E isso não leva nós em nenhum lugar. Então nós precisamos focar na sabedoria
que vem do alto, na sabedoria que vem de Deus. Aí, por isso que a minha sogra, muitos anos atrás, falava Ludmila, ou Mila, com muito carinho. A mulher sábia, a mulher que pede sabedoria que vem do alto, a mulher que pede sabedoria que vem de Deus, ela é uma mulher feliz. Não, ela vai por tomar conta das tuas coisas, do teu lar, dos teus filhos, dos trabalhos da igreja, porque aí ela tem Jesus. E eu vou dizer uma coisa para todos que estão aqui. Na sua totalidade, muitas coisas que eu vou fazer, eu peço sabedoria a Deus. Eu não sei tudo. Eu peço sabedoria a Deus. Ô Senhor Deus, em pensamento. Ô Senhor Deus, me ajuda nisso. Ô Pai querido, eu vou ornamentar, me ajuda. Se bem que agora tem a net, você tem algumas condições para estar olhando. Mas nós devemos pedir ajuda a Deus. E a palavra deles fala, a palavra está escrita, sem mim nada podeis fazer. Então, é a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria é a melhor que tem, é a pura. É algo que nos edifica as nossas vidas. Irmão Alex, Salmo 90, 12. Vamos ver o que está escrito ali? Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Buscar a orientação divina. Buscar a orientação de Deus. O Salmo 90, 12. Salmo 110, 11. Salmo 110, desculpa, irmão. Salmo 111, 10, desculpa. Salmo 111, 10. Vamos ler comigo, igreja? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E revela o quê? Prudência. Somos o quê? Prudentes. Por quê? Nós buscamos a sabedoria que vem do Senhor. Nós buscamos a sabedoria que vem do alto. Nós buscamos a sabedoria que vem de Deus. Provérbios 1, 7. Provérbios 1, 7. Vamos ler, igreja? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, aquela mulher que não tem a sabedoria, ela vai ser uma pessoa considerada como louca, porque despreza a sabedoria. Ela vai ser insensata. Ela vai ser uma mulher tola. Mas aquela que busca a sabedoria que é de Deus, ela vai ser mais do que feliz. Porque ela está buscando a Deus para conduzir, seja o que for. E olha, eu vou dizer algo para vocês. Até você que trabalha fora, no trabalho secular, em algumas situações você tem que pedir sabedoria a Deus. Principalmente às vezes quando você tem um chefe que pega no seu pé e quer tirar o seu tapete para que ele suba e você desça. Tem muito disso. Eu já trabalhei em hospital e eu vivi isso, e não tinha Jesus na época. Mas Deus é tão misericordioso com a minha vida que me amava tanto e já sabia que eu ia ter Jesus, já tinha um propósito na minha vida e eu nem sabia. Mas tem disso. Então, aí lá no seu serviço, pede sabedoria a Deus. Eu olhando aqui para a irmã Elaine, eu lembrei da irmã na escola. As escolas agora estão um perigo, não é? E eu tenho certeza que a irmã muitas das vezes pede sabedoria. Porque não se pode falar áspero com o aluno. Se o aluno recebe uma nota baixa, ele vai até a professora e manda a professora por nota alta, para que não fica vermelha. Não é assim, mais ou menos assim, por aí, irmã Elaine? Então, é diferente do tempo quando eu estudava. O professor falava, você abaixava a cabeça. Agora o aluno quer ter mais. Eu não estou saindo
eu não estou saindo da mensagem. Eu estou focando que a minha irmã em Cristo com certeza pede sabedoria a Deus. Em todo lugar onde você trabalha, sabedoria a Deus. Provérbios 3, 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6. Vamos ver o que a palavra de Deus fala? Vamos ler comigo? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E o 6, por gentileza. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, confia no Senhor de todo o coração. Dependência total de Deus. E sem Deus, nós não podemos realizar nada. E nós somos falhos. Mas Deus não. E eu gosto muito porque Deus conhece o nosso coração. Eu não conheço vocês. Mas Deus conhece. E Deus sabe, você nesse lugar, o que você está pensando agora. Esqueça algo que possa te atrapalhar a mensagem. Mensagem para você, não para mim. Eu estou conectada. Esqueça. Preste atenção. A sua vida é preciosa. A sua vida é valorosa. Eu não acabei de ler aqui quem são elas? São minhas irmãs em Cristo que estão trabalhando, estão exercitando, estão ajudando. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Vamos lá, igreja, ler comigo? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso daqui nada mais é do que a metanoia, transformação radical de mente e caráter. A mulher que teme ao Senhor, que pede sabedoria a Deus, ela tem a sua mente transformada, o seu coração transformado, o seu caráter transformado. Mas aquela que é tola, que é insensata, ela tanto faz como tanto fez. Por quê? Porque ela não pediu sabedoria a Deus. Então devemos sempre estar pedindo sabedoria. Sabedoria nada mais é do que orientação a Deus. Em tudo que você for fazer. Senhor Deus, me orienta. Senhor Deus, me ajuda. Senhor Deus, eu estou perdido. No que eu posso fazer? Aí Deus fala, viu? E Deus te mostra. Se você é de Deus, se você está em Deus e Deus está em você, Ele sabe que sem Ele você não pode fazer nada, Deus te ajuda. Deus te orienta. Deus te acalenta. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus salvador. Mas Deus é um Deus também de justiça, porque Ele te conhece. E sabe quando você está falando certo e sabe quando você está brincando. Não se brinque com Deus. Com Deus ninguém se brinca e ninguém se zomba. Preste atenção na mensagem. Isso é palavra de Deus. Eu sou só a Ludmila que estou trazendo a mensagem para você. Antes eu trouxe para mim. Minha sogra lá atrás já me falava isso há muito tempo. Pena que eu não conhecia Jesus. Mas hoje eu estou aqui. E estou falando para você, irmã, em Cristo, e outras irmãs que não fazem parte da Mulheres Cristãs em Missão, mas fazem parte dessa Igreja Batista em Parque dos Camargos. Eu estou deixando para você uma mensagem hoje, é uma mensagem de fé, uma mensagem que pode mudar a sua vida. Eu não sei como que você vive na sua vida, no seu lar, com o seu esposo, com os seus filhos. Eu sei eu. Muitas das vezes na minha casa. Eu peço sabedoria. E o caminho é estreito. Mas a vitória é grande. Se você tiver Jesus, se você buscar Jesus, se você estiver conectado com Deus e com Jesus. Então, presta atenção na mensagem. Essa mensagem é para todos.
É para todos. Aí, pensando nisso, eu vou deixar aqui algumas servas do Senhor que nos vai trazer coisas boas para nós. E a primeira eu quero deixar sobre Dorcas. Conhece Dorcas? Alguém aqui já ouviu falar de Dorcas? Ninguém conhece Dorcas aqui? Amém. Uma irmã levantou a mão ali. Louvado seja Deus por isso. Dorcas. Costureira, trabalhadora e generosa. Põe aí para mim, irmão Alex, Atos 9, de 36 a 42. Não dorme não, que é a mensagem de Deus. É Bíblia, isso aqui é Bíblia. Essa igreja fala de Bíblia. Atos 9, de 36 a 42. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, uma cidade, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Até o 42. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Essa mulher era uma costureira. E naquela época, Jope fazia parte da costa mediterrânea. Por ser uma cidade costeira, os homens, os pais daquela época, certamente eram pescadores e iam em alto mar. E muitos pais não voltavam das suas pescas. E aí o que tinha nessa cidade? Viúvas e órfãos. E a palavra de Deus fala que a verdadeira religião é aquela que ampara as viúvas e os órfãos. E aqui na igreja nós temos viúvas. Então que essa igreja possa abraçar essas viúvas que tem aqui. Se preocupar com essas viúvas que tem na nossa igreja. Chegar até elas e ver se estão precisando de algo. Como domingo passado o pastor falou sobre ajuda, sobre ajudar o outro, sobre ajudar cada irmão. Então que essa igreja possa abraçar as viúvas, abraçar mesmo. E às vezes elas precisam de um abraço, elas precisam de um carinho, de nós, somente mulheres. E aí, como Dorcas era uma mulher generosa, costureira, ela, o que ela fazia? Ela fazia túnicas e distribuía a pessoas carentes, a órfãos e as viúvas. Com mão hábeis, essa discípula é o único texto na Bíblia em que o Dr. Lucas relata sobre discípula. Colocava sua fé em ação diariamente. Ela costurava belas túnicas e as distribuía às crianças e viúvas da cidade. Ações de bondade e amor. Nós aprendemos com Dorcas ou com Tabita. E hoje já estava estudando sobre isso
mas hoje me veio uma irmãzinha que já não está mais aqui, não é da minha igreja. Não é, eu falo minha igreja, mas não é minha igreja, pretensão minha, né? A Igreja de Cristo, na qual eu faço parte, Parque dos Camargos. Mas quando eu morava passando essa casa, o pastor acho que vai lembrar de quem eu estou falando. O nome dela era Lúcia, a irmã Jordânia que me apresentou. Era uma serva do Senhor. Todas as vezes que ela ia lá para o centro de Barueri ou em algum outro lugar, ela passava, parava ali na casa onde eu morava, batia palma e me chamava. Irmã Ludmila, e ela trazia para mim, ela trabalhava com crianças na igreja dela. Era uma outra denominação, que não vem ao caso agora. E aí ela trabalhava com crianças e ela sempre vinha com desenho para mim. Olha, irmã, e nós trocávamos desenho, trocávamos histórias bíblicas. É muito gostoso conversar com essa irmã. E eu me lembro que quando eu e o pastor, nós fizemos 25 anos de casado. Eu fui até ela e eu falei, irmã Lúcia, eu preciso de um vestido. Aí ela arrumou um vestido para mim, ela tinha uma lojinha de roupas, de vestido para casamento, para debutante, para menina de 15 anos. E aí era uma lojinha muito, muito, muito simpática, muito arrumadinha. Ela tinha jeito carinhoso de conversar com a gente. Eu peguei uma amizade muito grande com ela, que quando uma vez as crianças apresentaram uma cantata aqui, ela fez todas as roupas das crianças. Eu fui com todas as crianças em sua casa, entramos na casa dela, tinha uma escada grande, entramos na casa dela, e aí ela muito simpática, muito dada, muito amorosa, tirou medida de todas as crianças e fez as roupas de todas. Eu tenho essas roupinhas até hoje. As crianças já apresentaram a cantata aqui do Salt aqui. E até hoje eu tenho essas roupas. E eu me lembro que quando eu casei com meu digníssimo esposo, fazendo 25 anos de casado, nós casamos aqui mesmo. E renovação de votos, né? Aí Oi? Isso, bodas de prata. Agora nem sei, mas tudo bem, bodas de prata. E aí eu me lembro que eu coloquei uma menina, Maria Luísa, filha da Gladys, agora já é até doutora, né? E aí, à noite, assim, eu pensei, tem uma menina que eu não posso deixar de conhecer, que ela não pode deixar de fazer parte. Que elas entraram com flores, com aliança. E ela está até aqui, a Jordânia Fia. Acho que você não vai lembrar disso. Aí eu falei, eu não posso deixar da Jordânia Fia não participar. Aí eu fui nessa irmã Lúcia, assim, em cima da hora, irmã Lúcia, eu preciso da irmã, me ajuda. Ela com todo amor, com todo respeito, com todo carinho, irmã Ludmila, eu tenho vestido, é para essa menina, levei até ela junto comigo, lembra disso? Você lembra disso? Você viu? Você lembra disso? Aí com todo carinho, ela arrumou, eu sei que as duas entraram toda pomposa. E aí, quando eu estava estudando sobre Dorcas, me veio essa irmã faleceu de acidente. Acidente lá na estrada no Rio Grande do Sul. Porque ela foi lá comprar toalhas de banho, toalhas de mesa, que ela era uma lutadora, essa irmã, uma guerreira. Costurava, fazia vestidos bonitos mesmo. E aí eu fiquei muito triste quando eu soube que a irmã Lúcia tinha... Mas está na glória, está com Jesus. Que ela tinha falecido de acidente, um acidente gravíssimo com uma perua Kombi, fogo acho que em lotação. Aí eu estudando me lembrei, puxa vida, o que eu posso aprender com Dorcas, né? Aqui deve ter mulheres que costuram. Não é? Tem máquina. Então, outras coisas nós podemos estar auxiliando. Então, me lembrei de Dorcas. Dorcas, nós aprendemos com ela o quê? Ações de bondade e amor.
bondade e amor. Eu peço a Deus mais bondade e amor. Eu tenho que ter esse sentimento mais de bondade e de amor. Às vezes o mundo nos sufoca tanto, as coisas nos sufocam tanto, que às vezes nós esquecemos de algumas coisas. E Deus tenha misericórdia primeiro começar da minha vida. Nós precisamos ter isso, o sentimento que Dorcas tinha por aquelas pessoas que moravam ali em Jope, órfãos e viúvas. Por isso que quando ela adoeceu, todo mundo chorou. Mas aí, Deus, com propósito, usou quem? Pedro. Uma aplicação para as nossas vidas. Agora eu vou falar para os irmãos. Meus irmãos, Deus pode usar a vida de vocês, viu? Que aqui Pedro foi e orou. E aqui no meu texto está sobre a ressurreição de Dorcas. Porque Deus tinha propósito na sua ressurreição. Por quê? Porque em toda a circunviança ali da cidade toda, todo mundo soube o que aconteceu. Naquela época lá em Atos, o evangelho estava se espalhando e perseguição. Mas ali Deus, com propósito, fez com que Dorcas ressuscitasse através de uma oração. Da oração de Pedro. Levanta, Tabita, levanta. E ela imediatamente se levantou. Aí outra personagem que eu quero deixar também nesta noite é Priscila. Só que nós não podemos falar Priscila sem falar de Áquila. Priscila, irmão Alex, conhecida como uma líder cristã primitiva, missionária e esposa de Áquila. Ela trabalhou com o apóstolo Paulo na fabricação de tendas e no ministério, destacando-se por sua sabedoria, coragem ao arriscar a vida pelo evangelho e por discipular Apolo em Éfeso. Irmão Alex, Atos 18, de 1 a 4. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, Áquila, Priscila e Áquila, um casal, eles eram fazedores de tenda e trabalhavam também junto com Paulo. E propagavam o evangelho. É muito bom quando o casal está junto. É difícil quando o lar é separado. Aonde está o pastor, estou eu junto. Onde eu estou, ele está junto. Aqui eu lembro que quando nós chegamos em Parque dos Camargos, nós fazíamos recenseamento de casa em casa. Estava eu, ele e eu. Eu, ele e Deus. Deus, eu e ele. Junto. É como aqui, Áquila e Priscila e Áquila. Atos 18, 18, irmão. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia, olha quem que ele levou? Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Ele fez um voto, mas deixou ali quem? Um casal. Esse casal é pouco mencionado na Bíblia, mas tem alguns textos que é mencionado esse casal. Atos 18, 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão
lhe expuseram o caminho de Deus. Aqui está falando sobre Apolo. Apolo era temente a Deus, conhecia Deus, mas Áquila e Priscila ensinaram mais sobre Deus para Apolo. 1 Coríntios 16, 19. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saudam. No Senhor muito vos saudo, Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Na casa deles tinha uma igreja, tinha culto. E hoje pela manhã, nós estamos no mês de maio, mês da família. E hoje pela manhã, aqui atrás na sala, eu perguntei, quem quer culto no lar? Fica um silêncio. Acho que as pessoas ficam pensando, o que eu vou dar, o que eu vou oferecer? Abre a sua porta em nome de Jesus, abre a sua casa. Áquila e Priscila tinham culto no seu lar. Eles ensinavam. Olha uma outra coisa que nós podemos aprender com Priscila. Romanos 16, de 3 a 5. É Bíblia, tá, gente? Não dorme, não. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Olha como que Paulo fala sobre eles, hein? Meus cooperadores. Ai, que bênção. Que bênção. Você receber de alguém, aquela pessoa me ajuda. Aquelas pessoas me cooperam comigo. Olha que bênção. Cooperavam com Paulo. O 4. Os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Então, aqui eles tinham culto nos seus lares, e aqui Paulo está os saudando, porque eles arriscaram sua vida por amor a Cristo, por espalhar o Evangelho. E aí agora o último, terminando, uma outra personagem que eu não podia deixar de falar, já estou terminando, não precisam ficar preocupados, a profetisa Ana. Lucas 2, de 36 a 38. Lucas 2, de 36 a 38. Lucas, isso. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aster, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então ela queria muito ver o menino Jesus. E ela viu. E aqui nós podemos aprender com essa profetisa Ana, né? Pelas pesquisas, pode-se ver que talvez o esposo dela era um profeta. Então por isso que aqui é chamado, o Dr. Lucas chama ela de profetisa. Com certeza era de 84 anos, uma senhora de idade avançada e que não dava profetada, não. Mas sim, ela falava da palavra do Senhor. Destacando essa personagem sobre fidelidade e oração, devoção ao templo, constância na oração e fé na velhice. E Ana agradecia a Deus e falava sobre a criança que ela tinha visto quando Jesus foi apresentado no templo. Então, tem muito mais mulheres na Bíblia que podem nos ensinar. Mas o que me veio ao meu coração foi Priscila, Ana e Dorcas. Que Deus assim possa nos abençoar
e que o Espírito Santo de Deus complete nos nossos corações. Pai querido, Pai de amor, esta é a mensagem que veio a mim, de Provérbios 14:1. Ó Pai Santo, tenha misericórdia das nossas vidas. Precisamos do Senhor. Tenha misericórdia, Senhor Deus, das minhas irmãs em Cristo. Tenha misericórdia, Senhor, desta igreja, Pai Santo. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse culto que oferecemos ao Senhor, porque sem o Senhor nós não conseguiríamos fazer nada. Obrigado, Pai Santo, pela minha vida. Tenha misericórdia de mim, eu preciso de Ti, Pai. Essa é a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém. Pastor? Na vida mas desde o seu nascimento, essa igreja, pujança, irmãs, tão bondosamente sempre estão aí, auxiliando para esta questão. Tremendamente arrasada quando perdeu o seu terceiro filho gerado nas trompas. Olha para o seu pastor. E que até ficou com raiva do que aconteceu, porque achava que nunca mais ia ser mãe. O que Deus fez, Aline, é para mostrar para você que Ele é Deus. E que não há impossibilidade para Deus. Após ter extraído uma trompa e um feto que veio a óbito, e que trouxe uma experiência muito grande para a sua vida, e que amadureceu você bem mais, você viu que Deus é Deus. Aqui está o nó. Você que... o Alex está pedindo para a gente vir ao centro, para sermos pegos pela câmera, porque tem gente nos assistindo. Aí está bom, Alex? Perdão. A emoção nos toma. E quando Deus fala ao nosso coração, nós falamos. Quando Deus nos fala, nós falamos.
para falar aos outros. Bonito seu filho ali. Você tá bom, rapaz? Hã? Você pode esperar? Eu esperei você pregar. E aqui está o presente de Deus para a família. E a família dela tem vó, tem tia, tem primos. E eu gostaria que viessem à frente. A família toda estivessem aqui. Porque isso é um presente de Deus. Jefferson era uma criança, Davi, que chegou à igreja bem mais novo do que você. Ele está desde que nasceu. E nós tínhamos ali na casa do irmão Marcos uma congregação. Iniciamos ali, a 13 de agosto de 1998, esta igreja. E chegou em primeiro lugar Ana Kelly. E em seguida, o irmão da Ana Kelly, o Jefferson. Jordânia Fia ainda não existia. E Lícia também não. Era uma rua que passava ônibus. E dentre todas as crianças que ali chegaram, tinha um menino irrequieto. O nome dele era Jefferson, vulgarmente conhecido como Jefinho. E esse Jefinho, ele não ficava de jeito nenhum com as outras crianças. Ele ficava atravessando a rua e a Ludmila desesperada com medo que o ônibus pegasse. Ele não tinha parada, mas sempre pegou perto deste velho aqui, deste pastor aqui. Nós éramos amigos, sempre fomos e continuamos. Nós temos um carinho muito especial pelo Jefferson e ele para conosco, juntamente com a minha família e meus filhos. E o Jefferson é um menino que, além de ter uma consideração para a minha pessoa como pastor, ele também, pela boca dele, diz que ele tem eu como um pai. Então eu tenho o privilégio de ser para o Jefferson um pastor. E sempre que as coisas não saem bem, esse menino recorre a este pastor. Isso é muito especial. E agora uma família bonita, e de ver o comportamento da filha e do filho, e espero que desse rapazão aqui, a mesma coisa, é de que a igreja fique em pé. Ei, Jordânia, você ficou velho. Oi, vovô. Não chora, não. Levantem as suas mãos. Esse menino já é abençoado. Ele foi trazido por Deus. E Deus tem propósito na vida do Noah. Deus tem propósito na vida do Jefferson, na vida da Aline e da família. É uma família preciosa e especial. Santo Deus, obrigado pelo Noah. Obrigado por o Senhor ter mostrado para a Aline que o Senhor é Deus. E quando o Senhor quer, tem propósito, o Senhor faz. E a Aline pôde agradecer ao Senhor por ter gestado e gerado esta criança. E ele ter nascido, apesar das dificuldades e comorbidades que a tua serva tem, com saúde. E nós te suplicamos a tua bênção sobre a vida da Aline, com Provérbios capítulo 14, versículo 1, para que esta família seja uma família abençoada. O Jefferson como um marido que ama a esposa e os filhos. Que trabalhe, Senhor Deus, para sustentar-nos e nos teus e retos caminhos. Eu oro ao Senhor, agradecido que sou, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Filha, Deus abençoe. Maria, ô meu querido, Deus abençoe. Aí, Sofria. É aqui.
Aí, Jé. Deus abençoe. Deus abençoe. É muito bom estarmos na casa do Senhor em mais um dia tão especial, aniversário das senhoras e também a apresentação do Noah aqui na igreja. Deus abençoe a todos, que a graça, a paz e a bondade do Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em os vossos corações todos os dias do seu viver. Uma oração silenciosa, estamos despedidos. Deus vos abençoe em nome de Jesus.